Olho na câmera, olha só. Não sei se você já viu, já assistiu alguns vídeos assim, ou até mesmo você já gravou algum vídeo assim. Eu estou falando com você, mas não estou te olhando. Olha que esquisito. O que eu estou fazendo? É o que muita gente faz. Acaba gravando os vídeos olhando para o resultado, olhando para como você está na cena, ao invés de olhar para a câmera, como eu estou fazendo agora. Agora eu estou olhando para você. Agora eu estou gravando um vídeo onde eu estou olhando nos teus olhos, falando com você. Isso é mais aceitável, é melhor do que você faça isso, né? Então, olha só, é importante que você mantenha sempre os olhos na câmera. É muito importante que você mantenha sempre os seus olhos na câmera. Como eu fiz o exemplo agora do celular, é normal, as pessoas começam a falar, a gravar e vai olhando o resultado no celular e esquece que precisa olhar na câmera. Imagina só se eu fosse conversar com você ali pessoalmente e não estivesse olhando para você, estivesse olhando para outro lugar, estivesse olhando para o lado, né? Essa é uma outra coisa que acontece quando alguém está gravando com uma colinha do lado, sabe? Às vezes tem gente que coloca ali a câmera e olha ali para o lado. Estou olhando aqui para um direcionamento do lado da câmera, como se eu estivesse lendo alguma coisa. Então eu vou lá e utilizo uma colinha ali para falar. Não é adequado, tá? Mesmo que esteja perto, existem técnicas para você. Eu estou olhando um pouco mais perto, olhando tão distante, estou olhando um pouco mais perto da câmera, mas eu continuo ainda não olhando para você, como eu estou fazendo agora. Tá? Então é importante, existem algumas técnicas que você pode utilizar se você precisa de uma cola. Tá? Então, uma cola que eu estou chamando você precisa de alguma referência para você falar. Então, poxa, Hilário, mas eu não consigo decorar todo o texto. Tudo bem, você num nível um pouco mais avançado, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso num outro módulo, você tem o teleprompter. O teleprompter nada mais é do que um equipamento que fica na frente da lente da câmera e você vai utilizando ele para ler o texto. Tem gente que põe o texto exatamente como deve ser falado, tem gente que põe os tópicos como ele deve ser gravado e, enfim, como te ajuda no raciocínio. Mas aí a gente está falando de já utilizar o teleprompter. Tem gente que coloca debaixo da câmera, então está olhando para baixo. Isso fica ruim. Isso fica ruim, também afeta o quê? Na credibilidade, como a gente estava falando. Então, você precisa tomar cuidado com para onde você olha enquanto você está gravando os seus vídeos. Tanto no celular, como eu mostrei agora, quanto para uma câmera mesmo, como eu estou gravando aqui. Então, uma outra dica é assim, vamos supor que você precisa, como eu falei. Claro, não decorei o texto, não tenho a cola. Então, às vezes, você pode usar, ou você usa aquele olhar indireto, que a gente já falou. Então, eu estou posicionando aqui como se eu estivesse sendo entrevistado, e ali está a minha cola. Aí você vai, obviamente, imagina que eu estou falando com você, mas é como se você estivesse assistindo a minha entrevista com uma outra pessoa. Aí tudo bem, aí existe algo proposital da minha parte, né, e não estar olhando para você, está olhando para a pessoa que está me entrevistando, e aí, obviamente, precisa de um recurso de edição. Caso contrário, eu preciso olhar para você. É como se fosse olho no olho. Tá bom? É importante que você faça isso. É importante que você cuide disso, tá bom? Só uma coisa antes de a gente terminar também. Se você mesmo assim precisar de uma cola, algum direcionamento ali perto da câmera, mas você precisa manter esse olhar para a câmera, fique o mais longe possível da câmera. É óbvio que você vai com isso precisar tomar cuidado com o áudio, vai precisar cuidar de uma série de coisas. Se você está gravando num celular, não vai dar para você fazer isso, né? Porque daí o áudio vai ficar ruim, aí as pessoas não vão te entender. Mas se você está usando um microfone de lapela, por exemplo, como eu estou usando agora, essa câmera podia estar bem mais longe, que daí mesmo eu olhando para baixo nela, não iria entregar o meu olhar. Não iria entregar o meu olhar. Quanto mais próximo você estiver da câmera, isso também funciona para o TP, que a gente vai falar um pouco mais à frente, entrega o olhar, tem gente que está tão perto que direciona mexe até a cabeça. Isso tudo é ruim, isso tudo você pode cuidar, isso tudo também afeta a credibilidade. Quer ver um outro exemplo? Eu não sei se você já passou por isso, mas assistir um filme legendado logo na primeira cadeira lá do cinema. O que você vai ter que fazer para ler as legendas? Não tem como, você vai fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, quando você está lá, quanto mais profundo do cinema você estiver, sua cabeça vai vai mexer muito menos, você vai mexer só os teus olhos. É a mesma relação. Então, quanto mais distante você estiver da câmera, vai ficar menos perceptível essa questão do teu olhar se você estiver lendo alguma coisa. Tá bom? Então, cuidado com isso,
Cuide disso, mais uma vez. Se você está gravando os vídeos aí, se corrigindo a cada uma das aulas, faça isso também para essa, corrige isso, grava de novo, o mesmo conteúdo e vamos em frente.